Meus amados irmãos, vamos dar início então ao nosso estudo desta manhã. Convido você a abrir sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, de 3 a 8. Romanos 5, de 3 a 8. Então diz assim a palavra do nosso Deus: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 3, ele começa a trabalhar um aspecto muito importante, que é o aspecto dessas tribulações, dos sofrimentos da vida. Aí vem aquela parte que a gente pergunta assim: você gosta de passar por sofrimento? Você gosta de passar por lutas? Você gosta de passar por momentos difíceis na vida, de dor, de enfermidade, de falta de paz no coração? A gente não gosta disso, né? A gente gosta de passar por uma fase tranquila, uma fase boa, sem muitas lutas, sem muitas dores, né? Sem muitas provações, tudo bem de saúde e assim por diante, né? Chega aqui, Valdemir. Pega para mim aquele banquinho que tem lá na cozinha, lá, mais altinho. E aí a gente gosta de passar por esse tipo de momentos, né? Momentos mais tranquilos, momentos mais alegres. Mas as dificuldades da vida, elas são importantes também. Elas são fundamentais para o nosso crescimento. Por exemplo, pais que dão tudo para os filhos, eles não aprendem, né, a perder, não aprendem a ouvir o não aprendem a não ter tudo. E quando eles ouvem o não, o que acontece? Muitas das vezes, e pode acontecer, que eles não vão aprender a lidar com isso e vão ter maior dificuldade em lidar com esses momentos difíceis. Diga de passagem, eu ouvi uma pesquisa muitos anos atrás que contava que crianças que nasceram em parto normal têm mais facilidade de lidar com as percas, com o não. Por quê? Porque as percas e as dificuldades já aconteceram antecipadamente na vida deles. Olha só que coisa, porque ao nascer do parto normal, a criança já tem o senso de sofrimento, de dor, obrigado, Vladimir, tem o senso de sofrimento, de dor, tem o senso de passar por um momento difícil junto com a mãe. Então ela aprende a lidar já desde do seu nascimento da perca. E o nascer é um trauma positivo, né? É um trauma positivo. Mas e as crianças que nasceram parto de cesárea, né? Eu falei tende, tá? Você pode compensar isso de outra forma, ensinando o seu filho a perder, né? A ter esse momento de ouvir não.
tá? Não é, se você teve parto por cesárea, ai meu Deus do céu, não é isso, espera um pouquinho, você vai ter que ensinar essa criança em toda a fase a passar por isso. Introduzindo a nosso estudo dessa manhã, esse texto, ele trabalha alguns aspectos sobre temas importantes da vida cristã. Nós temos aqui no presente livre acesso à graça do Senhor. Nós hoje, no presente, nós temos isso, esse livre acesso à graça do Senhor. Isso fica muito claro no versículo 2, que ele fala assim, versículo 2, coloca lá, Vitor, para nós, por favor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, eles já tinham tido acesso à graça, não iam ter, mas já tinham tido acesso a essa graça de Deus na vida deles. E também nós já temos essa graça em nossas vidas. A graça de Deus não vai vir no futuro. O futuro para nós é o céu. O futuro para nós é a presença plena de Deus. O futuro para nós é um lugar onde não tem mais tristeza, choro e ranger de dentes, não tem mais sofrimento. Isso é coisa do futuro, mas a coisa do presente já é a graça do Senhor em nossa vida. Os sofrimentos e a perseverança fazem parte do compêndio de princípios que tem nesse texto, nesses versículos. O texto fala sobre o sofrimento gera perseverança. O sofrimento gera essa perseverança. O sofrer nessa terra nos faz permanecer cada dia mais no Senhor. Até tem uma frase que fala assim, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Um processo cíclico acontecendo isso daí. As lutas, o que elas fazem com a gente? Elas nos fortalecem. Elas nos fortalecem. Ah, mas então eu não quero ficar forte, não. Não, calma aí. É o processo de crescimento. E esse processo de crescimento, a gente vê isso acontecendo na nossa vida, quando nós vamos lembrando, por exemplo, ontem, nesse momento de velório que nós tivemos ontem, algo que ficou muito marcado no meu coração foi alguns sobrinhos, por exemplo, da nossa irmã Alvarina, que estava chorando bastante, de forma mais compulsiva do que os netos, né, melhor os netos, falando, não é sobrinha, netos, os netos ali chorando, mas de forma mais compulsiva. Até por quê? Qual que é a pergunta, né? Por que está isso acontecendo com eles nesse momento ali? Sendo que o filho, né, o marido, não estava chorando tanto quanto eles. E aí a gente vai olhar, por quê? Porque eles estão no processo ainda de se deparar com a perca. Quem já é mais vivido, quem já viveu mais anos, já se deparou com as percas muitas vezes, inúmeras vezes. Eu tenho 46, vou fazer 47 agora em setembro, né? Já estou aceitando o presente já, tá? Então, e aí, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu contava nos dedos de uma mão quantos amigos ou parentes que eu tinha perdido, que tinham falecido já. E assim, era pouquíssimo, eu parava e ficava pensando assim, quem que eu perdi da minha família, pessoas próximas, amigos chegados, assim, quem? E era muito poucos mesmo. Agora, hoje, eu falo, mas não dá nem se colocar os dedos do pé junto, né? Não dá para colocar, não dá para somar mais quantas pessoas queridas que a gente perdeu. E isso, sim, mostra para nós que os sofrimentos dessa vida nos fazem o quê? Crescer e amadurecer. Então, o sofrimento que a gente passa causa essa perseverança. Nós estamos aqui ainda. Nós
Nós estamos lutando, estamos nos deparando com a dificuldade, e ao se deparar pela dificuldade, nós estamos vendo que Deus está nos conduzindo no meio das dificuldades. E a pessoa que não consegue lidar com isso, a pessoa que tem dificuldade de lidar com isso e não cresce nesse processo, ao passar pelas dificuldades, o que ela tende a realizar? O que ela tende a fazer? Desistir. É um processo comum. E pior ainda, algumas vezes esse processo de desistir pode ser de forma mais intensa, levando ao suicídio, por exemplo. Porque ela desistiu da vida. Pelo sofrimento da vida. Porque ela deixou de perseverar, não caminhou nesse processo de perseverança a ponto de crescer, a chegar nesse processo de maturidade maior. Porque a pessoa que realiza o suicídio, ela está no processo de sofrimento emocional muito grande, intenso. É o processo onde até a consciência se perde, porque a pessoa que está em plena consciência, ela não consegue, ela não irá realizar o suicídio. Mas a pessoa que ela perdeu parte da sua consciência, assim, aí ela quer desistir da vida e não quer lutar mais. A falta de esperança é algo que causa um impacto muito grande no coração e nas almas. Aí, se a gente entra nesse lado do suicídio, a gente vai ter questões muito difíceis, por exemplo, que é as questões de pastores se suicidando, e não fazem muito tempo que a gente tem ouvido isso, não. Pastores se suicidando, pessoas de fé, pessoas que... Mas entrou num lado do sofrimento e que chegou a ponto de parar de perseverar, parar de crescer e automaticamente deixou a esperança se esvaiar, se acabar. A esperança, ela é um tema central nesse texto que nós lemos. A esperança é um texto, parte central nessa vida. Se nós perdemos a esperança, o que vai acontecer? E isso é um tema muito pertinente para nós hoje, porque o que muitas pessoas têm vivido e como que elas têm vivido para até chegar ao final do mês. O objetivo dos boletos apenas. O objetivo somente dos boletos. E é muito comum, por exemplo, as pessoas que se aposentam perder o objetivo de vida, perder a esperança, perder o seu senso de caminhada. E aí senta em frente de uma televisão e fica somente com o controle na mão, né? E não faz mais nada na vida. É muito comum hoje. Mas para as pessoas que não têm a esperança, não têm o objetivo de vida. Nosso objetivo de vida não está nessa terra, não está nesse tempo. Mas nós somos esses que esperam no Senhor aquilo que Ele prometeu para nós, né? Que é maior do que essa terra, que é maior do que as coisas desse dia, é maior do que os boletos que vão chegar, né? Se não já chegaram, né? Que hoje já está perto do período do pagamento dos boletos, né? Certamente os boletos já chegou do mês aí do pagamento, né? Eu planejo até dia 10, geralmente, meus boletos, né? Então, até o dia 10 todos já chegaram, já estão ali tudo já encaminhado para isso daí. Mas, olha só, se a nossa esperança está em chegar no final do mês, em poder pagar as contas e ter saúde apenas, ou não ter lutas, ter filhos saudáveis, e ter uma casa, um carro, objetivos terrenos, eles são pequenos. E eles são vazios. Porque quando eu conquisto aquilo lá, e aí a pessoa fala assim, tá, conquistei. Já tenho o carro que eu quero, já tenho a casa que eu quero, já tenho a família que eu quero. E daí? E agora? Aí acabou. Game over, porque conquistou o que é terreno. E não tem a esperança eterna lá na frente. Esse é um processo que nós devemos não focar nas coisas dessa terra e olhar as coisas do alto, as coisas do céu. Porque elas sim são eternas, elas sim não vão se acabar, não vão se limitar à minha conquista aqui.
ela sim vai me dar o sentido da vida. Então, a esperança aqui é um tema central. A esperança é um tema central para a nossa vida, no nosso conjunto de caminhada. Também essa justificação e amor de Deus, que Deus ama cada um de nós nesse processo de caminhada. Mas também nós vemos a graça de Deus sendo enfatizada nesse texto que nós lemos. O tema que eu estou propondo para nós meditarmos aqui nesses 30 minutos que restam é aprendendo a passar pelo sofrimento. Aprendendo a passar pelo sofrimento. Sofrimento nós temos que aprender a passar por eles, né? Quando eu estava no jiu-jitsu ali, é um negócio que marcou muito nas artes marciais, principalmente no jiu-jitsu, aprender a sofrer. É uma coisa que faz você, né, a imaginar. Quando você está por cima, está tudo fácil, né? Mas quando vem um cara que consegue fazer uma montada, por exemplo, um cara de 100 quilos, está em cima de você ali, te apertando, e a primeira coisa que você tem que pensar é, calma aí, estou em perigo, né? O que eu tenho que fazer para sair daqui? Porque se você não pensar e não começar a refletir, você se desespera. Você se desespera, você fala, não, eu quero sair daqui, já bate, já desiste da luta automaticamente. Porque causa dor o sofrimento, causa desconforto o sofrimento, causa incomodação o sofrimento. E se nós não pararmos para pensar e refletir o que está acontecendo naquele momento, eu tendo a desistir, tendo a não dar sequência àquilo ali. Mas se a gente parar e começar a respirar algumas vezes, centrado na respiração, centrado na concentração do que está acontecendo e tentar refletir qual que é a solução, fica muito mais fácil a gente passar pelo sofrimento. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico que nós olhamos aqui, para que Paulo cita, nós vemos que um dos aspectos para nós passarmos pelo sofrimento é ter alegria. Tendo alegria. E aqui é uma dicotomia, né? Pastor, eu não sou masoquista, né? Não sou masoquista, ter alegria, passar pelo sofrimento. Veja só o que o texto bíblico diz, versículo 3. E não somente isso, mas também nos, o quê? Gloriemos nas próprias tribulações. O que é se gloriar nas tribulações? É ter alegria. Não é ter alegria pelo sofrimento, mas é ter alegria porque Deus está conosco em meio ao sofrimento. Porque o que causa desesperança para aqueles que sofrem? É sentir que estão sozinhos, sentir que não tem ninguém com ele, sentir que foram abandonados, sentir que aquilo que ele está passando é algo isolado a ele apenas, mas ninguém está sofrendo como eu estou sofrendo, e que eu estou sofrendo sozinho, não tem mais ninguém junto comigo. Por isso ele fala, gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E existe um propósito, Deus tem um propósito. Quando eu fui ao médico essa semana passada, na quinta-feira, e o médico falou assim, olha, não vai ser possível a sua cirurgia no sábado, eu não fiquei feliz. Eu fiquei triste, falei assim, cara, então dia 10, doutor, vamos operar dia 10, porque dia 10 ainda dá tempo para ir para o estágio, manter as coisas normais. Ele falou assim, dia 10 eu tenho um congresso. Não dá, dia 10 não dá, eu tenho um congresso, só dia 17. Falei, então, dia 17 para mim não vai dar também, porque eu não quero perder o semestre letivo da faculdade. Eu fiquei triste, meu coração ficou entristecido, mas alegre. É dicotomia, coisas distintas, sim, mas sabendo que Deus tem um plano. E o plano ficou claro para nós quando na sexta-feira começou as notícias chegarem. Ok, Deus tem um plano. E nós devemos entender que o plano de Deus é maior, por isso a gente não deve perder a alegria que vem do Senhor. Nos gloriarmos, saber que essa tribulação não é para a nossa destruição, não é para
acabar com a gente, não é para nos matar. Até porque quando a morte chega para nós, ela não é uma derrota. No senso humano, é uma derrota a morte. Mas no senso espiritual, no senso divino, a morte é Deus recolhendo para a vida eterna. E não para a condenação eterna, para a desgraça eterna. No senso humano, morreu, nossa, morreu, puxa vida, que derrota, que dificuldade, que problema. Devemos sentir a dor da separação, sim, isso faz parte da vida, porque o homem não foi feito para morrer, mas para viver eternamente, por isso, isso dói muito em nosso coração, mas a morte no senso espiritual, ela não é ruim. A palavra de Deus fala que Deus se alegra com a morte do justo. Por quê? Porque vai estar com ele. Vai estar com ele. Então, a morte não é algo ruim. Até, que é o pior, né, que a gente possa imaginar ver acontecer nessa terra. No cristianismo, nós não somos masoquistas, é verdade. Não nos alegramos no sofrimento por causa do sofrimento. Né? Olha, como que é gostoso sofrer, né? Não, gostoso é comer jiló, né? Comer quiabo frito, né? Isso é gostoso, né? Alguns falam, jiló, é um jiló com arroz, com aquele arrozinho soltinho, é uma delícia, gente, olha, é muito bom, né? É muito bom. Mas nós não vamos nos alegrar por causa do sofrimento por si mesmo, mas sabemos que o sofrimento nos desafia a ficar de pé. O sofrimento é pedagógico aqui no processo. O sofrimento ele é pedagógico. É uma pedagogia divina para nos fortalecer. É uma pedagogia do Senhor para nos colocar de pé. E é interessante que há uma confusão no senso geral das igrejas, das pessoas, achando que Deus ele causa a tentação em nós. Tem uma dicotomia aqui, uma diferença entre tentação e provação. Não estou falando de tentação. Qual que é a diferença de tentação e provação? Tentação quem faz? Quem que tenta a gente? O inimigo. O diabo. O diabo nos tenta. E ele usa até a nossa própria cobiça, né? Usa as coisas nossas para nos tentar. Porque a tentação, ela é para a nossa destruição. É para a nossa derrota. É para nós desanimarmos, sermos envergonhados, sermos humilhados. Isso é tentação. Isso, bem isso. A palavra de Deus vai falar que Deus não tenta ninguém. Deus não vai te tentar ou deixar vir lutas sobre você para destruir você. Assim, aí a tentação gera cobiça, a cobiça gera morte e assim por diante. Mas então o que Deus faz? É provação. E o que a provação causa em nós? Sermos aprovados. Provação é de prova para a gente passar de ano, para crescer. Lembra das provas? Na época que podia reprovar? Na época que podia reprovar? Então, é isso. É para nos fortalecer e nos motivar a um crescimento divino no nosso coração para superarmos aquela fase, crescer na fase. E é muito bacana quando a gente vê isso nos nossos filhos, né? Eles crescendo, eles amadurecendo, eles aprendendo. Você vai causar ou permitir que venha alguma coisa sobre eles para destruir eles? Não, calma aí, eu sou pai, eu vou causar questões para que eles venham crescer cada dia mais e amadurecer cada dia mais, mesmo que algumas vezes possa causar dor neles. De levinho, né? Com carinho, né? Mesmo que esse processo seja um processo mais difícil. Mesmo que seja falar não
mesmo seja negar algo que você pode dar para ele, mas você fala, não é pedagógico eu dar tudo o que meu filho quer, porque isso não vai causar um efeito positivo na vida dele. Algumas vezes vai falar, não, você não vai ter isso daqui, porque você já tem esse brinquedo, você não precisa daquele nesse momento. E isso é pedagógico. Então, o sofrimento divino, ele é pedagógico. E as maiores lições nós aprendemos no meio das lutas, sim. É no meio das dificuldades. As maiores lições que nós aprendemos é no meio das dificuldades. A criança, ela aprende a andar caindo. É os tombos que mantêm ela de pé. Por quê? Porque ela aprendeu o que ela não pode fazer, o que ela tem que desenvolver na sua vida para poder ficar de pé. Na nossa vida também, as dificuldades que nos mantêm de pé, porque elas vai mostrar qual que é a nossa demanda que nós precisamos desenvolver para crescer mais. Se eu tenho dificuldade a passar por aquele canto ali, eu vou aprender a passar pelo canto. Quando chegar naquele canto lá, eu vou falar assim, calma aí, agora atenção, porque esse canto aqui é ruim de passar, eu vou ter dificuldade de passar por ali. Então, tendo alegria ao passar pelo sofrimento. Tenha alegria ao passar pelo sofrimento. Não deixa a alegria se esvaiar, não deixa a alegria se acabar. Quando Davi peca, e aí sim a alegria acaba por causa do pecado. Se você não gerou pecado na sua vida, né, você tem que manter essa alegria em pé. Né? Davi vai falar que ele perdeu a alegria da salvação, mas é o pecado que causou esse processo na vida dele. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Ao passar pelas dificuldades, sim, a gente pode ter as lutas, mas com alegria, com gozo, porque Deus está com a gente e vai nos dar força para continuar essa jornada até o último dia, até o último momento. Aprendendo a passar pelo sofrimento também, meu segundo ponto que eu quero abordar aqui, saiba que as tribulações produzem perseverança. As tribulações produzem perseverança. Perseverar. E aqui é uma palavra-chave, perseverança. E o que é perseverança para a gente? É manter constantemente, é estar constantemente. Deus não quer, né, crente, quando era da minha época de jovem lá, falava crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Crente onda, né? Que vai e volta, né? Crente palha, que é jogado para tudo quanto é canto. Não, Deus quer o quê? Deus quer pessoas que permaneçam firmes nele, né? Por isso, a perseverança é algo fantástico. A perseverança é algo maravilhoso. Você toparia ficar casado com alguém, pensa assim, que a cada semana pede o divórcio? Toparia ficar casado com uma pessoa que a cada semana pede divórcio? Aí você vai lá e divorcia. Aí daqui a pouco, mês que vem arrependido, quer casar de novo. Aí vai e casa. Aí passa 2, 3 semanas, um mês, daqui a pouco vai lá, pede divórcio de novo. Vai lá, separa. Quando chegar, fala assim, espera um pouquinho. Ou vamos casar, vamos descasar, porque se casar, para ficar casado até que a morte os separe. Agora, se é para separar, então que separe e que não venha depois aqui querer, né, aconchego de novo, porque assim não dá. Namorados que terminaram, volta, termina, volta. Fala, primeira questão é que essa pessoa não tem perseverança, não sabe o que é na vida. Ao mesmo tempo, se a gente pensar nessa questão divina, isso faz muito sentido para nós também. Nós somos um só corpo com Cristo. Aqueles que são colocados nele, não sai dele, é dele agora. E a palavra de Deus fala que de nenhuma forma vai ser lançado fora. Mas as lutas devem me fazer não ficar de mimimi, de chorinho pelos cantos, mas devem fazer o quê?
crescer produzindo o quê? Perseverança. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou desistir. Eu vou até o final, e não importa onde seja o final, eu vou até o final. E isso é um problema sério nos nossos tempos, porque nós estamos no tempo do imediatismo, né? Do rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Né? Nós temos o tempo dos drive-thru, né? Entra lá e já quer fazer o pedido na outra janela que já tem o pedido pronto, né? Quando nós saímos daqui, nós estávamos indo lá para o sepultamento do nosso irmão José Carlos, passamos num drive ali para pegar um lanche, porque tinha alguém que estava me matando aqui dentro, aqui, né? E aí passa numa janela, que chegou na outra lá, fala, desliga o carro porque vai demorar, daqui a pouco vai acabar a gasolina. Né? E ficamos lá uns 5 minutos, falei, meu Deus, que demora, né? Que demora esse negócio, mas não estava demorando, é tempo de fritar o negócio lá, né? É rápido isso aí, não é demorado, mas parece que é sempre uma eternidade, porque a gente sempre está com a agenda lotada, a gente sempre está com a demanda alta, mas a perseverança, a vitória não vai vir por ou agora já, algumas vão vir amanhã, algumas você já teve ontem, hoje, antes de ontem, mas algumas lutas, elas vão até o final. Algumas lutas demoram para vir a vitória. E a gente lembra de casos de mulheres, por exemplo, que oraram pela conversão do marido por 20, 30 anos. Algumas vezes, o homem orando pela conversão da esposa, a mãe orando pela conversão de filhos por 10, 20, 30 anos. E algumas vezes até muito mais do que isso. Tem vitórias que não são rápidas, mas elas estão produzindo perseverança na minha vida, no meu coração, para que isso chegue no final. A paciência, a perseverança, você só vai adquirir no meio das lutas. Você só vai conseguir tê-las no meio das dificuldades. Não se produz perseverança sem luta. Não se produz perseverança sem luta. E isso é tão importante nos dias de hoje, essa perseverança, porque as pessoas já se ajuntam para não casar, porque é mais fácil para separar. Calma aí, cara. Se ajunta porque, não, a gente só está junto. Aí se tornam namorados que já têm as suas intimidades, porque é mais fácil, se alguém quiser separar, tá fácil, não tem problema nenhum, porque está tudo sem perseverança. E aí, ao primeiro problema, não se gera perseverança, porque essas pessoas não aprenderam a perseverar no meio das lutas. Elas desistem das lutas constantemente, das suas lutas, assumindo outras lutas, porque elas não lutaram até o final da primeira luta. Então ensine aos filhos, aos netos, e aprenda a lutar até o final e não desistir. Porque lutando até o final é que vai dar e que vai gerar perseverança. A paciência você adquire nas adversidades, nas enfermidades, nas noites frias, nas noites escuras. Aprender a esse processo é fundamental. Deus permite as tribulações para nós aprendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Você não está sozinho. Deus está contigo. Você não está sozinho. Deus está com você. Essa perseverança que gera em nossos corações, essa esperança, é como o fogo purificando o ouro, né? Como é que tira as impurezas do ouro? É no maçarico, é no calor, é no fogo, não é no bem bom. E nós, como seres humanos que somos, nós gostamos da vida boa. Quem que não gosta da vida boa? Todo mundo gosta. Lembra, Gilson, quando não tinha controle na televisão?
que tinha que levantar para trocar de canal, para aumentar o volume, abaixar o volume. Rapaz, algumas vezes você sentava na frente da televisão e chegava, o que está passando? Sei lá, nem sei mais. Mas, passando isso aí, nem estou gostando de assistir. Por que você não mudou de canal? Porque tem que levantar e ir lá trocar o canal. Rapaz, olha, hoje o controle já faz isso, né, gente? Mas alguém quer uma televisão sem controle remoto? Bem que hoje até é difícil assistir televisão, né? Diminuiu muito isso daí, né? Mas nós não queremos voltar aos sofrimentos. Mas algumas vezes os sofrimentos voltam. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é desistir das lutas em meio aos sofrimentos. Não podemos desistir. Porque as lutas fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa jornada. Nós devemos aprender a lutar todos os dias. Lucas 21, 18 e 19 fala assim: devemos confiar em Deus que nos fortalece e tira de nós as impurezas. Ele fala assim: saiba aproveitar o melhor em meio às lutas. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha só. Não vai se perder nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. Deus sabe tudo. E é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, diz o versículo 19. As lutas, elas fazem parte. Mas saiba que Deus está vendo tudo o que acontece com você. Mas não vai cair nenhum fio de cabelo. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe. Mas também, não é só que Ele sabe, mas não vai perder nenhum fio de cabelo que Deus também não permita. Deus sabe, e Deus trabalha em nossas vidas sempre. Né? Deus conhece. Jesus mesmo não deixou de sofrer nessa terra, apesar de não ter pecado, de não ter cometido pecado. Ele sofreu nessa terra como não sendo pecador, né? Mas para nos representar como pecadores que somos. E Ele passou pelas lutas e pelos sofrimentos. Gostamos de ouvir que somos mais do que vencedores, gostamos de ouvir que vamos voar como águias, né? Vamos passar por cima das dificuldades, que mal nenhum vai vir sobre a nossa tenda, sobre a nossa casa. Gostamos de ouvir que existe uma promessa, que nós vamos correr e não vamos nos cansar. Gostamos de ouvir isso. Gostamos de ouvir que você é um vencedor desde a concepção, né? Porque na concepção você correu mais rápido que todo mundo e entrou lá e foi o óvulo fecundado e você já derrotou milhares e milhares de pessoas ou de outros na fecundação. Meu irmão, calma aí, tem muita coisa maior do que isso. Mas nós devemos saber que até isso Deus planejou. E desde lá do ventre da nossa mãe, Deus já tinha olhado para você e falado assim: é esse que eu quero, não é o mais forte, não é o melhor, mas é quem Deus quer. E isso é bênção do Senhor. Isso é graça divina. É Deus que nos fortalece. Não é nós que somos fortes, é Deus que nos fortalece a não desistir. Não é a tua força, não é a tua expertise, não é o quanto você pode articular de conversa, de lábia, ou quanto você... Não, é Deus que está em você e que te dá força para perseverar, para lutar até o final. Então, no meio dos sofrimentos, saiba que Senhor Deus é conosco. É quem nos dá força, não é por nós, mas é pela força de Deus em nós. Porque quando queremos tirar força de nós, nossas forças vão se acabar rapidinho. A nossa demanda de força, ela é baixa.
Mas qual que é o tamanho da força de Deus? Já pensou nisso? O tamanho da força de Deus, Zé Carlos? O quanto Deus é forte, o quanto Deus é grande. É incalculável. Não existe condições de calcular a força de Deus. A minha força é muito limitada. Mas a força de Deus é incalculável. Então, se nós pararmos para confiar em nossa força, em nossa resiliência, em nossos desejos, em nossas ambições, nós vamos estar fadados à derrota, ao fracasso, porque é nosso. Mas se nós pararmos para confiar na força de Deus, aí o negócio muda. Aí nós estamos falando de algo que é infindável, que não se acaba. É um negócio que não tem fim. Então confie em Deus, porque Ele é a nossa força. Olha o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é essa força em nossa vida. Então, aprenda a esperar no meio das lutas. Aprenda a esperar no meio das dificuldades. Devemos aprender que no meio das lutas, Deus está derramando sobre nós, sobre o nosso coração, esse amor que sustenta. É o amor que deu Jesus Cristo por nós. É o amor que faz a misericórdia de Deus vir sobre nós, para nós não sermos consumidos. Nesse versículo 5 que nós lemos, aqui o apóstolo Paulo nos mostra e nos informa que nós temos a esperança e segurança que vem de Deus. Não se trata de uma esperança que nos envergonhará, tampouco uma esperança a respeito da qual precisamos nutrir qualquer vergonha. Não, pelo contrário, é uma esperança divina. É uma esperança que está com base não naquilo que eu espero como homem, mas naquilo que Deus me dá de esperança divina em meu coração. Porque o homem ele pode ter o seu desejo distorcido, querer coisa que Deus não quer. O homem pode ter desejo contaminado e pecaminoso. Se você perguntar para uma pessoa que está em pecado, muitas vezes ele quer encobrir o pecado. Olha aí, qual que é o desejo dele? Encobrir o pecado. Se safar sem nenhuma consequência. Mas o que Deus quer? Deus quer que o pecado venha à tona e que venha a ser envergonhado o pecado e ser restaurado a vida da pessoa. Agora, é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas o que Deus quer é uma coisa, o que o homem quer é outra. Deus quer que todos os servos sejam íntimos dele. Muitas vezes o que nós queremos é ser íntimos de outras coisas. E nós devemos aprender o que Deus quer. Por isso a nossa oração tem que ser sempre: Deus, me faça o teu servo, Deus, trabalhe no meu coração para que eu venha querer o que o Senhor quer. Me faça um servo que venha ouvir a tua voz e que venha aprender constantemente do Senhor. O que você está esperando? No meio das lutas, o que você está buscando? Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque Ele vai te ouvir. Espera no Senhor. Os sofrimentos dessa vida, eles são reais, eles vêm sobre nós. Não dá para falar que eles não existem. Não vai existir sofrimento lá no céu, né? Lá no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter mais lágrima. A gente vai reencontrar com as pessoas lá no céu. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, devemos encarar os sofrimentos com perseverança, insistindo, enfrentar os desafios com resiliência, tentar se encaixar. O que eu vou fazer agora? Mas eu sempre fiz assim. Tá, muda um pouquinho, porque se você sempre fez assim e dá errado sempre, então faça diferente um pouco. Né? Não consigo chegar ao final do mês, todo mês não consigo chegar ao final do mês. Então, mas calma aí, o que você está fazendo
Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo resultado, não tem jeito. É matemática simples. Muda alguma coisa. Faça diferente alguma coisa, para você ter um resultado diferente. Confie mais em Deus, mas faça a tua parte. Né? Faça a tua parte. Os sofrimentos vão ser o desafio para nós servir nesse tempo. Mas devemos também cultivar essa perseverança no nosso tempo, não deixar esse mundo do imediatismo dominar nosso coração, sabendo que essas lutas elas vão passar, um dia elas vão acabar, e que tudo bem passar pelas dificuldades, tudo bem ter problemas na minha vida, tudo bem, todos vamos ter dificuldades. Mas eu estou com Deus, né? Teve uma época que estava na crise, não lembro que período que foi, o pessoal de uma igreja aí fez um adesivo para colocar nos carros, assim, né? Lá em Curitiba tinha bastante. Eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Eu falei, então tá bom. Cristo vai tirar a gente do mundo que está em crise. Não, que história é essa, gente? O mundo está em crise. Não existe um mundo diferente para o cristão. Vai faltar emprego para o cristão, mas também vai faltar para o não cristão. Isso aí. Deus não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal. E isso, a chuva vem para os justos e vem para os injustos. Nós estamos nesse mundo. Ter Cristo não quer dizer que você não vai ter mais nenhum problema na vida. Ter Cristo é saber que no meio dos problemas Ele está conosco. E que eu não vou desistir porque Ele está comigo. Porque o consolo dEle vai vir sobre a minha vida quando a morte chegar no meu coração, na minha vida. Jesus está no barco. Né? Não confie em você como timoleiro, né? Como navegante, como aqueles que são habilitados a navegar nos mais altos mares. Não. Confie em Deus que está lá no barco contigo. Devemos ver pela fé e não apenas pelo o que eu consigo enxergar e ver, né? Não, devemos ver pela fé. E essa é a fé verdadeira, né? Daquilo que eu não consigo ver, mas que eu espero diariamente. Eu espero diariamente. A transformação no meio dos sofrimentos deve gerar na minha vida o desenvolvimento do meu caráter. Eu tenho um caráter transformado. Porque no meio da luta, eu não vou procurar um caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? É mentir, é roubar, é desistir. Mas tem um caráter desenvolvido cristão na minha vida. Eu não minto mais, eu não roubo mais, eu não engano mais. No meio do sofrimento, esse desenvolvimento do meu caráter tem que ser forjado. E aí lá com o filho, quando ele erra, o que você faz? Você trabalha a dificuldade para desenvolver o caráter dela, ou dele? Ou você deixa quieto e passa pano lá? Não vai desenvolver caráter. Ele tem que aprender que existe consequência das coisas. Mas tadinho, né? Tem uma frase que o pessoal fala no mundo lá, né? A criança não mente. Irmãos, eu tenho 2 filhos. A criança não mente. Claro que mente, pecador. Como que não mente? Mente sim, senhor. Né? E algumas vezes você tem que pegar a mentira e confrontar com a verdade. Fala, calma aí, né? Está errado, isso é mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, desenvolvimento de caráter. Mas é no meio da dificuldade que isso surge, é no meio do sofrimento que isso surge, não é no meio da festa boa. Mas é no meio das dificuldades que vão surgir oportunidades para trabalhar o caráter da criança. O nosso caráter também.
Porque ao você ver a dificuldade vindo sobre você, e algumas vezes você vai querer criar um caminho diferente. Ah, mas se eu contar essa mentirinha aqui, se eu ocultar aquele negocinho ali, se eu não falar daquele outro negócio, eu vou conseguir fechar o negócio. E eu preciso muito dessa comissão. Ai, espera um pouquinho, está errado. Você precisa ser uma pessoa honesta, ter um caráter transformado, e é no meio das dificuldades que você vai ver essas oportunidades para você ter essas alterações. Mas também, no meio dos sofrimentos, concluindo aqui, traz um crescimento espiritual para cada um de nós. Um crescimento que vem de Deus. Eu sei que eu sou pequeno no meio das dificuldades, entendo que existe um processo de crescimento, eu vou crescer para passar essas dificuldades. No meio das dificuldades, devemos manter a esperança ativa em nosso coração. Não deixar ela se acabar. Mas devemos também compartilhar essa esperança. Não ativa no meu coração apenas, mas compartilhar para que o meu sofrimento e as minhas vitórias ajude o sofrimento do outro e da vitória do outro também. É contar as bênçãos. Né? Tem um hino que a gente canta, né? Quantas muitas bênçãos logo de uma vez, e verá surpresa o quanto Deus já fez. Se eu guardo apenas as bênçãos e as vitórias que eu tenho no meu coração e para mim mesmo, a pessoa que está passando por dificuldade ali, ela não vai saber o quanto Deus já realizou na minha vida e pode realizar na vida dele também. Então, quando eu compartilho a esperança, conto do que Deus já fez, isso fortalece o outro, fortalece a vida do outro. Isso é muito significativo, porque nós deixamos de lado, algumas vezes, sobre os testemunhos, por exemplo. Né? É certo que algumas vezes é os testemunhos, né? É os testemunhos, é os testemunhos tristes, né? Mas a vitória que Deus nos dá no meio das dificuldades também nos serve para ajudar o outro também. Aquela pessoa passou por aquele tratamento, por aquela dificuldade, por aquela enfermidade, a pessoa passou por aquela crise lá, e olha, ela fez isso, e Deus ouviu ela e teve a vitória. Vou também tentar. Por que não? Por que não? Isso também serve de ânimo. Poxa, que bênção, a pessoa passou. Mas nós não devemos apartar de nós a gratidão no meio das vitórias que Deus nos dá no meio dos sofrimentos e das dores. A gratidão. Né? A gratidão é uma virtude que precisa ser trabalhada em nós. E que só como isso fica muito claro, quando os nossos filhos ganham alguma coisa, né, que eles acabam se empolgando com aquilo que eles ganharam, o que eles fazem? Né? Fica olhando para aquilo que eles ganharam, e aí o pai e a mãe do lado atento assim, filho, filha, o que você tem que falar nessa hora? Filho, filha, o que você tem que falar nessa hora? O que, mãe? Não, não, filho, o que você tem que falar nessa hora? Não seja mal educado. Fale. Aí, obrigado pelo presente, eu gostei muito, sei o que, tal. Mas a gente também pode ficar empolgado com as vitórias e deixar de lado a gratidão a Deus pelas as vitórias em meio às dificuldades. Nós não podemos deixar que isso ocorra de forma nenhuma, mas devemos nos alimentar com a verdade que vem de Deus a cada tempo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que passar pelas lutas e provações, dificuldades dessa vida, sejamos esses fortalecidos na graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, agradecemos porque o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos deu o Espírito Santo, que é poder e graça em nossas vidas. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, aqueles que estão passando por sofrimentos, por dores, por aflições, que o Senhor venha alimentá-los com a verdadeira esperança, a esperança que Cristo nos dá, a esperança de cuidado divino, a esperança, Pai, de amor dos céus, a esperança, Pai, que o Senhor não nos deixou só, mas que um dia também nós estaremos num lugar onde não haverá mais dores, lutas e sofrimentos. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo a todos.